Queridos, eu queria compartilhar com você uma coisinha muito gostosa aqui no livro de Lucas, capítulo 18. Eu queria ler com você o versículo 42. Lucas 18, 42. Aqui diz assim, e Jesus lhe disse, vê, a tua fé te salvou. Vê, a tua fé te salvou. Vamos orar? Pai, nós te louvamos e te exaltamos e cremos no teu poder. Por isso, Senhor, nos rendemos diante de ti para te agradecer por este momento. Usa a minha vida. Eu quero ser um canal de bênção para cada um, Senhor. Ajuda, meu Pai, para que os corações estejam sendo enriquecidos e preparados e advertidos, ó Deus, para que possam viver coisas maiores, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, não esqueça, pelo YouTube, de você se inscrever no nosso canal. Não esqueça de você curtir, de você bater lá no sininho para que ele possa te lembrar. Não esqueça, todos os dias às 15 horas nós colocamos esta meditação. Só o período da meditação no YouTube, uma grande bênção em nome de Jesus. Hoje eu estou com a voz meio... O que eu queria destacar hoje aqui é esse verso que Jesus disse para Bartimeu, vê, a tua fé te salvou. Queridos, uma das coisas que é muito valorizado na Bíblia é a fé. A fé. A palavra de Deus diz que Abraão se tornou o pai da fé. A palavra de Deus diz que Moisés foi movido pela fé. Jó foi movido pela fé. Quer dizer, todos os personagens do Antigo Testamento de relacionamento com Deus, todos foram mais do que vencedores, mas a base é a fé. Porque Deus valoriza a fé. Outra coisa importante, Deus abençoa a fé. Isso é muito importante. Quando tem fé, quando a pessoa toma atitudes, a fé sempre será valorizada. E a terceira questão, que eu acho tremenda, que está tudo ligado a isso, é Deus não frustra a fé. Eu gosto muito daquele texto de Marcos 2, quando fala sobre os 4 amigos carregando lá o paralítico, e o texto diz que Jesus, olhando para o alto e vendo a fé deles, disse ao paralítico, perdoados estão os teus pecados, depois curou. Mas eu gosto da expressão, vendo a fé deles. Lá em Lucas 8, Jesus disse para aquela mulher que tinha aquela hemorragia, diz, a tua fé te salvou. Então dá para você entender que fé não pode fazer parte da decoração, tem que ser algo muito forte na nossa vida. A gente perdoa pela fé, a gente ama pela fé, a gente trabalha pela fé, a gente dizima pela fé. Quer dizer, tudo para nós é baseado na fé. E eu queria destacar para você alguns versículos que estão aqui no livro de Hebreus, capítulo 10. Aqui diz assim no verso 38, Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé. Lá em Romanos 1 diz que o justo viverá pela fé. E aqui está dizendo, o justo viverá da fé. Da fé. A fé como alimento, a fé como força. O justo viverá da fé. Mas o versículo continua dizendo, se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Olha como é importante isso. Se o camarada recuar, não, estou cansado, esse papo de fé, recuou. O texto diz, a minha alma não terá prazer nele, porque o justo vive pela fé. Dá para você compreender que fé é um estilo de vida, fé é uma maneira de viver com o nosso Deus, fé é a maneira de abrir as janelas do céu sobre as nossas vidas. É pela fé que nós repreendemos toda a força do mal e ela não tem mais autoridade sobre as nossas vidas. O autor da carta aos Hebreus está dizendo, o justo viverá pela fé. E se ele recuar? Minha alma não tem prazer nele. Parou aqui.
Parou aqui. O que nós fazemos, fazemos pela fé. Para a gente entender melhor sobre a fé, o capítulo 11 de Hebreus é chamado a Galeria dos Heróis da Fé, que vem citando vários personagens e falando como cada um usou a fé e como cada um foi justificados pela fé. Mas o versículo 1 começa dizendo, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram testemunhos. Pela fé, entenderam que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi do que é aparente. Pela fé, nós entendemos que o poder pertence a Deus. Olha o versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que creem que Deus existe, porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus e creem que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Veja bem, meu querido, a fé não é mera formalidade. Não é dizer, eu tenho fé. Até porque as pessoas usam a fé para fazer jogo do bicho, né? Eu vou fazer minha fezinha, vou lá na telecena, vou fazer minha fezinha. Isso não é fé. Fé é quando nós firmamos os nossos olhos no Senhor. O que eu acho lindo na fé é que para nós vivermos com o nosso Deus, se nós dependêssemos, se Deus colocasse uma condição do conhecimento, olha, para você poder se relacionar com Deus, você precisa ser estudado, precisa ser um autodidata, você precisa ser um grande conhecedor. Então, somente quem teve essa condição poderia chegar até Deus. Vamos supor que Deus colocasse, não, para você chegar até aqui, você precisa de dinheiro, de uma condição financeira. Então, só quem tem dinheiro, quem não tem, não pode chegar até Deus. Mas Deus estabelece um nível, um padrão, dizendo fé. A fé está ao alcance do pobre, a fé está ao alcance do rico, a fé está ao alcance do letrado, do indouto. Quer dizer, a fé está ao alcance de todos, Então, ele passou uma régua assim, colocou todos debaixo do mesmo nível e disse, olha, o justo vai viver pela fé. Quando aquele homem cego, Bartimeu, chega para Jesus e diz, eu quero ver, Jesus disse, veja, a tua fé te salvou. Por isso que eu comecei dizendo que Deus valoriza a fé. Deus valoriza. As pessoas que tomam atitudes. Tem alguns personagens do Antigo Testamento que eu acho muito legal. Um deles é... Oi, querida, tudo bem? Vem cá. Olha aqui quem chegou aqui, olha aqui, ó. Ai, que delícia. Dá um beijo no vovô, gostoso? Te amo. Tá ali, a vovó tá ali. Pode ir lá, tá bom? Tá lá, tá sozinha. Dá um susto nela, tá? Alguns personagens do Antigo Testamento que se destacam pela fé. Jó, José do Egito, Davi, Daniel, os amigos, que transformaram a fé num estilo de vida. Quer dizer, eu não vou fazer ou deixar de fazer porque eu acredito nesse Deus. E eu não quero perder o relacionamento com Deus. Então, Deus valoriza a fé. É muito fácil as pessoas dizerem, mas para mim é complicado, porque eu sou fraco, tal. Bom, é um direito que você tem, viver do jeito que você quiser. Mas se você quer viver o melhor de Deus para a tua vida, não esqueça que é pela fé. A gente ora pela fé, a gente dá dízimo pela fé,
a gente vem na igreja pela fé, a gente corrige pela fé, a gente trabalha pela fé, quer dizer, são todas as atitudes com um alvo, agradar a Deus. Automaticamente, quando eu tomo essa atitude, a Bíblia diz que Deus abençoa a fé. Como eu disse, Deus valoriza e Ele abençoa. Abençoa, abre as janelas dos céus. E a outra questão, Deus não frustra a nossa fé. Eu tenho sempre dito, ninguém perde por esperar em Deus. Então o texto diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Então, esse tipo de visão de relacionamento vai trazer grandes resultados. E aí tem a galeria dos heróis da fé, para você ver a situação de Abel, a situação de Moisés, de Sansão, de Gideão e assim por diante. Quantos personagens que deixaram uma história marcada para nós para mostrar o seguinte, vale a pena. Sem fé é impossível agradar a Deus, vale a pena. E quando a gente toma posse, a gente experimenta coisas grandes em nome de Jesus. Tá bom, queridos? Então não esqueça, fé. Deus valoriza a fé, Deus abençoa a fé e Deus não frustra a nossa fé. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai de amor, eu quero colocar diante de Ti as nossas vidas. Tu conheces cada coração, ó Pai. Senhor, que este povo possa se mover pela fé, agir pela fé, Senhor. Declarar quão grande é o Senhor sobre a sua vida. Nós te louvamos, ó Pai, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Você foi abençoado? Coloca aqui, eu fui abençoado em nome de Jesus. Olha, se você ainda não aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, eu quero convidar você a fazer isso agora. Quero que você repita uma oração comigo, recebendo a Jesus como teu Senhor e Salvador. Repete comigo, diga, Senhor Jesus, entra no meu coração, muda a minha história. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai, estende as Tuas mãos, salva vidas, ó Pai. Senhor, que este momento seja especial. Essa oração tenha sido feita do fundo do coração. Abençoa, Senhor, e traz uma paz sobrenatural sobre esta pessoa. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Você que fez esta oração, escreve aqui, eu orei e nós vamos continuar abençoando você em nome de Jesus. Tá bom?